E aí, gente querida, a paz de Jesus Cristo esteja norteando o nosso coração, dirigindo os nossos passos, renovando-nos a esperança, aumentando-nos a fé, porque os dias são maus, mas o justo viverá pela fé. Dentre todas as relações que Jesus estabeleceu quando encarnado esteve, quando em nosso meio esteve, algumas foram muito próximas, foram mais íntimas, foram mais tocantes e comoventes. Por exemplo, ele estabeleceu um vínculo relacional muito fraterno, muito amoroso, muito íntimo, com 3 irmãos que moravam numa aldeia que ficava a aproximadamente 15 a 20 quilômetros de Jerusalém. Essa aldeia chamava Betânia, e os irmãos eram Marta, Maria e Lázaro. E pela identificação e pela leitura do texto, observamos que com eles ele coabitou, comeu, enfim, e estabeleceu um vínculo de amor. Agora, houve certa feita, segundo o que narram os escritores do Novo Testamento, em que Lázaro adoeceu gravemente. E as pessoas foram ao encontro de Jesus, e ele estava em Jerusalém, e chegaram e disseram: Senhor, levanta-te, eia, vamos, sus, como se diz no latim, Lázaro, aquele a quem tu amas. Essa distinção é muito interessante, aquele a quem tu amas. Porque era um amor diferente, um amor fraterno, né? Ele está muito doente. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. E ainda completa no diálogo e declara: muito me alegro de lá não estar, de não estar presente nesse momento com eles. E Jesus ainda demorou-se mais de 3 a 4 dias até ir a Betânia. E ao chegar lá, Lázaro morrera. E houve toda uma disposição humana ali para irem até Jesus. A irmã chegou dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E os homens chegaram e disseram: já morreu. E disseram: já tem 4 dias. E enfim, e prantos prorromperam-se, tristeza estava instalada e não havia o que fazer. Primeiro, entrou em contradição o Senhor quando ele disse que a doença não era para a morte, sendo que o seu amigo morreu? Não. Não, porque as doenças que são para a morte não são para a morte, não são necessariamente aquelas que matam o corpo. Doenças que nos matam para a morte definitiva são aquelas que matam a nossa alma e que nos separam de Deus. Essas doenças podem nos matar, mesmo nos deixando vivos durante um século de existência física sobre esta terra, mas mortos para Deus, porque fomos tomados e possuídos das doenças do ódio, da amargura, do rancor, enfim, de um comportamento totalmente contrário à vida e tudo que diz respeito a Deus. Mortos estamos, embora sadios fisicamente. Agora, o mais impressionante também é ouvir Jesus dizer: muito me alegro de lá não estar. Fico eu a imaginar os porquês dessa decisão de Jesus. E estive a pensar assim: bem, Jesus conhece o coração humano, ele nos conhece, ele nos lê. Nas mais profundas entranhas e intimidades ele nos lê, ele nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Vai-se saber
Se de repente aquele aviso, Senhor, aquele a quem tu amas está doente, corra lá. Primeiro, não fosse uma necessidade humana de obrigar Jesus a cumprir as suas agendas, as agendas nossas. Vir ao nosso socorro quando ao nosso socorro cremos que ele deve vir. Como se o tempo dele fosse o nosso e as obrigações de Deus fossem semelhantes a mim, em cada queda minha, e imediatamente ele se levante e venha. Então, em primeiro momento, como se ele tivesse que cumprir as nossas agendas. Em segundo lugar, vai-se saber se, na verdade, isso também não foi um acordo, um conluio, ao mesmo tempo daqueles que lhe eram discípulos e eram favoráveis, dizendo, vamos levá-lo até lá para provar aos judeus que lá estão, que ele vai fazer milagres portentosos e prodígios e maravilhas e vai curar Lázaro. Lázaro não vai morrer fisicamente porque ele curará. Ou seja, eles queriam um espetáculo ali armado para mostrar para todos quem era Jesus. Jesus era conforme a concepção do que eles tinham. Vai-se saber se o desejo também dos religiosos que lá estavam não era tomara que venha mesmo. Vamos ver se prova, se é capaz de curar. Vai-se saber e vão-se saber tantas outras intenções humanas que ali estavam, até mesmo das irmãs deles. De Lázaro, as irmãs de Lázaro, no intuito de mostrar que a relação delas para com ele o obrigavam a agir conforme a concepção delas, enfim, vai-se saber. Bem, queridos, é lindo imaginar que Deus diz, muito me alegro de não estar com você, mesmo no momento em que você diz, eu estou morrendo. Porque eu não cumprirei agendas humanas, porque eu não farei espetáculos e espetaculosidades, porque eu não sou moeda de barganha para gerar ou desfazer conflitos ou afirmar quem quer que seja, porque os meus propósitos não são os seus propósitos, porque os meus caminhos não são os seus caminhos. Até eu mesmo pergunto a qualquer um de vocês, o que foi mais chocante? O que seria? Jesus chegar, Lázaro está doente, impõe a mão e ele é curado? E talvez alguém diga, isso foi uma armação. Isso não é verdade, isso não é verdadeiro, isso foi apenas um circo armado. Ou extrair da sepultura, do cárcere, do abrigo das almas, um homem que jazia há 4 dias, que já fedia, na sua constituição estava apodrecendo, e com um brado divino dizer, vem para fora. Eu fico a imaginar todos ali perplexificados. Queridos, guardemos em nosso coração. Deus tem o seu tempo, tem os seus caminhos, tem os seus propósitos. E mesmo quando ele se demora a vir, ele já veio. E quando não fala, já está dizendo. E quando não age, já está trabalhando em nossos corações. Essa é a grandiosidade de um Deus que está infinitamente além do que possamos pensar ou imaginar. Pense sobre isso. Talvez você hoje esteja derramando lágrimas e dizendo, cadê? Onde está ele? Para orquestrar comigo aqui todo um espetáculo, onde está Deus? Para que prove a minha inocência, para que prove onde está Deus. Fique em paz, porque quando ele vier, ele fará algo que há de surpreender até a você mesmo. Confie apenas, creia, ele virá. A paz de Deus.